Qual é o crime que eu cometi neste país? É água, hein? Chupa que a cana é doce, meu filho. O ex-presidente Lula tá na cadeia e agora tá todo mundo feliz porque o Lula tá preso. Vivemos agora esse momento, chegou, é gol, o Brasil é tetra. Mas o Lula falou uma frase lá que é muito importante. Ele disse que ninguém mais pode prendê-lo porque ele não é mais um ser humano, porque ele é uma ideia. Eu não sou mais um ser humano, eu sou uma ideia. E o Lula tem razão. O Lula tá lá na cadeia, porém, agora dia 11 de abril, começa a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, a 56ª Assembleia lá em Aparecida, no estado de São Paulo, onde todos os bispos se reúnem, como de costume todos os anos, para discutir N assuntos. Eu sou uma ideia. Assim como todos ficamos ansiosos pela prisão do Lula e ficamos felizes porque ela aconteceu, todos estamos ansiosos com essa ideia. Qual a ideia? A ideia é que a CNBB precisa responder às denúncias, às coisas que foram ditas a respeito da instrumentalização política da igreja feita pela esquerda, de todas as questões das doações e de tudo que você já sabe. Nós esperamos agora nessa Assembleia lá em Aparecida dos Bispos do Brasil uma resposta efetiva, pública, detalhada sobre tudo que aconteceu. Tô leve, com a consciência tranquila. Lula tá lá na cadeia, comemorou pra chuchu a vitória do Corinthians no Paulistão, e aí eu pareço um tarado obcecado pela CNBB que sempre trago esse assunto de volta. Mas agora nós vamos ao que interessa. Me responda sem enrolação. O Brasil inteiro acompanhou o show missa, ou o comissa, que aconteceu, que na verdade não foi uma missa, foi só uma celebração da palavra. Parece que de última hora eles decidiram não fazer uma missa em cima de um palanque lá no ABC Paulista. A comissão resolveu transformar numa celebração da palavra. Não foi todo mundo que viu uma conversa privada entre Frei Beto e Lula, que foi filmada, postada aí nas redes sociais, mas não foi todo mundo que viu. Uma conversa entre Frei Beto e Lula. E hoje estou aqui de novo. Queria que você mandasse uma mensagem pro pessoal. Vocês lembram que eu falei que o Frei Beto, lá atrás naqueles vídeos sobre as SEBs, que o Frei Beto era o papa das SEBs, das comunidades eclesiásticas de base, e que ele era o grande ideólogo por trás disso? Pois é, gente. Vamos falar agora sobre isso. Queria que você mandasse uma mensagem pro pessoal. Muita gente assistiu o vídeo, ficou indignado. Poxa, o que um Frei Dominicano está fazendo com o Lula? Gente, aquilo ali é a síntese de tudo. É um homem da igreja, pelo menos um religioso dominicano, e ali está o Papa da esquerda, né? Luiz Inácio Lula da Silva, agora condenado, preso e efetivada a coisa. E eu era fruto da teologia da libertação. E eu era fruto da teologia da libertação. Todos vocês daqui pra frente vão virar Lula! E ele menciona uma frase no começo do vídeo. O Frei Beto fala assim: não, eu estou indo agora encontrar o pessoal do grupo Emaús. Lula, eu estou indo lá para Petrópolis, é um encontro do grupo Emaús, que é todo o pessoal da teologia da libertação, Você não sabe o que é o grupo Emaús. Muito provavelmente você nunca ouviu falar nisso. Mas se você teve a pachorra, a paciência e o ato de mortificação de ler este livro aqui, Frei Beto, uma biografia de Américo Freire e Evanise Sido, prefaciado por ninguém mais nada menos que Fidel Castro, você lê lá na página 162 o seguinte. Aqui nessas páginas ele menciona como o Frei Beto, assim que ele saiu da cadeia no final de 1973, inclusive foi solto por um ministro do STF, viu? Parece até uma coisa semelhante aí ao que a gente vem vendo. Ele criou um grupo que hoje é chamado de Emaús. Do grupo Emaús. Que na época era chamado Grupo Catequese e Vozes, mas hoje é chamado de Emaús. E nesse grupo tinham várias pessoas eminentes aí da nossa esquerda católica e até protestante. E o Frei Beto aqui, os biógrafos do Frei Beto citam algumas pessoas interessantes que fazem parte desse grupo, que o Frei Beto disse que iria participar depois dessa conversa com Lula. Ele menciona que faz parte desse grupo o tal do Eliseu Lopes, que é um ex-dominicano, o Antônio Chechin, que é o irmão marista, Orestes Estralhoto, o José Hernani Pinheiro, que é o atual chefe do grupo Fé e Política, Dom Helder Câmara, da CNBB. Padre Hernani Pinheiro é um dos fundadores do Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara. O Cefep é uma iniciativa da CNBB. Esse José Hernani Pinheiro também foi o primeiro assessor político da CNBB. Foi o primeiro assessor político da CNBB. E é um dos homens mais influentes lá. Ele iria se encontrar com o Frei Beto depois da showmissa do Lula lá no ABC. Eu tô inventando história, né? Bancado pela CIA, por bispos, pela maçonaria. Tudo é uma invenção minha, né? Eu não sou louco! Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Fizeram parte também desse grupo de Emaús com o Frei Beto
o tal do Marcelo Barros, que é aquele cara lá da Comissão Pastoral da Terra, que esteve aqui na SEBS também. Fizeram parte José Oscar Beoso, historiador e sacerdote católico, todo mundo sabe que ele é um grande progressista. Luiz Alberto Gomes da Souza. Pedro Ribeiro de Oliveira, que foi quem escreveu a cartilha da SEBS, que esteve aqui no Intereclesial, que deu palestra lá na UEL com o Frei Beto e o arcebispo Dom Jeremias de Londrina. Luiz Alberto Vanderlei, ex-militante da Ação Católica. Milton Schwantz, o teólogo e biblista luterano. Rubem Alves também fazia parte desse grupo de teólogos progressistas. A gente está sempre diante da dúvida. Pode ser assim, pode ser assim. Paulo Aires, bispo metodista, e Jeter Ramalho, professor e pastor protestante. Todas essas pessoas fizeram parte do tal do grupo Emaús, aliás, fazem parte, que é um grupo que pensa, organiza toda a ideia do progressismo dentro da Igreja Católica aqui no Brasil. É um grupo de ação. Na mesma biografia do Frei Beto é explicado que este mesmo grupo, tal do grupo Emaús, criou dos anos 73 para frente, eles criaram o tal do CESESP, que é o Curso de Verão do Centro Ecumênico, Serviço de Evangelização e Educação Popular. Eles criaram também o tal do CEBI, que é o Centro de Estudos Bíblicos, que era sob a tutela do tal do Carlos Mestre. Criaram o grupo Fé e Política e eles serviam como um centro fundamental de reflexão e de assessoria das comunidades eclesiais de base, coisa que aconteceu aqui em Londrina e que iniciou toda essa denúncia da igreja e da infiltração petista dentro dela. O doido aqui, eu sou, né, o catolibã, aqui é o louco. Eu tô fora da casinha? Não, eu não tô louco. Todo esse grupo da esquerda que foi pensado nos anos 70, criado por Frei Beto, culminou depois em todas as reuniões dos intereclesiais das comunidades de base. Isso aí depois acabou fundando o PT nos anos 80 e que criou o fenômeno Lula. O golpe não terminou com a Dilma. Mas vocês lembram que lá quando eu fiz a denúncia do 14º Intereclesial aqui em Londrina, da SEBS, vocês lembram que eles fizeram um minuto de silêncio contra o que estava acontecendo em Porto Alegre, que era o julgamento do Lula no Tribunal Federal TRF4? Convidamos o Frei Beto para fazer uma contextualização e a gente, depois da fala dele, fazer um momento de 1 minuto de silêncio para nos colocar em sintonia com aquilo que está acontecendo, a grande manifestação que está acontecendo em Porto Alegre. Pois é, isso culminou depois, lá no ABC, um ato com um bispo, Dom Angélico Sândalo. Juízes condenando, dizendo, temos convicção, mas não tem provas. Tentando impedir a prisão do Lula no cerco do ABC. Teve lá faixa dizendo que, no Intereclesial, teve faixa dizendo que eleição sem Lula é fraude. Eleição sem Lula é fraude. Aqui é a prova primária. Depois, meses depois, estão eles, num ato ali católico, ecumênico, fazendo um ato de defesa do Lula, tentando impedir a sua prisão. Gente, aquele evento do 14º Intereclesial que eu denunciei lá atrás, em janeiro, ele foi atualizado e expandido nacionalmente ali no cerco do ABC em São Bernardo do Campo. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT, a base da Igreja Católica, a base da Igreja Católica. Alinhei? Muita gente falou que eu estava forçando a barra, que eu fiz uma edição fantástica de imagens para tentar distorcer o sentido do 14º Intereclesial. Eu quero saber o seguinte, tá bom para vocês o que aconteceu lá no sábado, dia 7 de abril, no ABC Paulista? Ou será que aquilo foi uma edição também de todos os meios de comunicação ao mesmo tempo? Porque eu trabalho, né, para Opus Dei, para TFP, Fraternidade São Pio X, todo mundo me paga, né? Tudo para inventar mentira. E nessa mesma conversa do Frei Beto com o Lula antes dele preso, o Lula fala assim, porque esse pessoal tá muito brabo, porque eles não querem que o pobre se vista melhor. Só o fato do pobre comer bem parece que incomoda eles. Quanto mais se vestir viajar de avião. Escuta, tá ali ele com uma camisa polo bem fechadinha aqui da Dudalina, se vocês forem ver ali o símbolo. Depois ele fala que a gente, né, da direita, não quer que os pobres vão para a universidade, que a gente fica incomodado com o pobre na universidade. E para a universidade? A gente sabe a importância da universidade. Por exemplo, o Frei Beto estudou lá na USP, inclusive o Frei Beto apoia Guilherme Boulos, que estava lá no comício. O Guilherme Boulos
Guilherme Boulos. Eu tenho uma enorme simpatia por esse rapaz. E o Boulos, para quem não sabe, o próprio Frei Beto explica isso, ele é formado em filosofia na USP. Guilherme Boulos é formado em filosofia pela USP. E parece que fez até psicanálise na PUC São Paulo. Tem psicanálise pela PUC de São Paulo. Ele é um homem do intelectualismo de esquerda da USP junto com uma universidade católica. O Boulos também é, de certo modo, uma síntese da junção da esquerda dentro da igreja. Guilherme Boulos, companheiro da mais alta qualidade que vocês têm que levar em conta. O Guilherme Boulos. E sabendo da importância das ideias e da difusão da ideia, ainda que o Lula esteja preso, foi que Frei Beto lá atrás, quando teve o 14º Intereclesial, participou aqui na Universidade Estadual de Londrina de uma palestra, de um ciclo de discussão com Marcelo Barros, da Comissão Pastoral da Terra, que agora emitiu uma nota contra a prisão do Lula, cuja nota foi compartilhada pela página Comunidades Eclesiais de Base do Brasil. Ou seja, gente, eu não estou louco. Eu estou louco! Eu não tô louco! Voltando, desculpa aqui. Então, com uma reunião lá na UEL com o Marcelo Barros, com o tal do Pedro Ribeiro, que é o ideólogo socialista da SEBS, com o Frei Beto e com a Home Bank lá do CONIC e com o Dom Jeremias Steinmetz, que diz que foi assistente de Frei Beto. Muita gente fica dizendo, Bernardo, você pega no pé do Dom Jeremias. Mas é importante mencionar aqui neste vídeo que quem foi o responsável por trazer o 14º Intereclesial aqui em Londrina não foi Dom Jeremias. Me responda! Mas foi o bispo, o então bispo de Londrina, Dom Orlando Brandes, que hoje é arcebispo de Aparecida. Então eu não estou indo para lá nem por acaso, nem por coincidência e nem por vontade minha. A mesma igreja na qual, o mesmo santuário no qual Dom Angélico Sândalo, que fez aquela coisa horrível lá no ABC Paulista, nosso querido Dom Angélico, disse o que vocês vão ver agora. Por causa do sistema capitalista, explorador e sem vergonha, a grande crise econômica é de muitos países do mundo e é causada pelo sistema capitalista liberal que nos domina, Eu disse Dom Angélico, não Doutor Angélico. Lula, meu irmão. Não foi só o apoio da Comissão Pastoral da Terra, da CNBB, que é um órgão da CNBB, que fez uma manifestação contra a prisão do Lula. Aliás, deixa eu só fazer um adendo aqui, para quem não sabe, a Comissão Pastoral da Terra foi a criadora do movimento do Sem Terra, do MST, do Stedley. Da Comissão Pastoral da Terra, que brotou do seu bojo, que foi inclusive a mãe de uma série de outros movimentos pela reforma agrária e pela dignidade humana. Inicialmente eu quero felicitar essa data, 40 anos CPT. Tive o privilégio de conhecer e acompanhar a CPT desde 1978. Estava lá com o Lula no cerco do ABC. Quero cumprimentar o nosso valoroso, extraordinário João Pedro Stedley, presidente, coordenador do Movimento Sem Terra. Outras pessoas e outras instituições fizeram manifestações contra a prisão do Lula. As Farc, que eram as antigas forças revolucionárias, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que agora viraram um partido político lá na Colômbia, também se manifestaram. Esses narcotraficantes bandidos que comandam o tráfico na América Latina, ficaram todos sensibilizados com a prisão do Lula. Outro também que fez manifestação contra a prisão do Lula foi o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, também se manifestou contra a prisão do Lula. A prelazia de São Félix do Araguaia, através de Dom Adriano Bispo de lá, mandou uma manifestação contra a prisão do Lula. A mesma prelazia de São Félix do Araguaia que o senhor Dom Leonardo Steiner, secretário-geral da CNBB, foi lá bispo de São Félix do Araguaia, que também lá, tudo comunista naquela prelazia. O mesmo Dom Leonardo Steiner, que não vai participar da Assembleia Geral da CNBB, porque, segundo as notícias que saíram, sofreu um infarto. E por falar em Steiner, Frei Beto, Boulos, Lula, eu esqueci de mencionar uma vez que o Dom Leonardo Steiner, secretário-geral da CNBB, lá em 2016, parece que em maio, teve uma reunião ali muito harmoniosa com o Guilherme Boulos, o líder e chefe do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto,
lá na CNBB, na sede da CNBB, conversando sobre reforma política, resistência ao golpe, essas coisas. Guilherme Boulos, companheiro da mais alta qualidade que vocês têm que levar em conta. O Guilherme Boulos. Mas 2017 faz um tempo, provavelmente o Dom Steiner não sabia de todas essas coisas, da ligação da CNBB com a esquerda, pelo menos de uma ala da CNBB. Mas agora, dia 5 de abril, aconteceu um café da manhã na CNBB, que foi anunciado no Twitter da senadora petista do PT, Fátima Bezerra. Olha, a Fátima é do Rio Grande do Norte, ela será a futura governadora do Rio Grande do Norte. Uma reunião que contou com as distintas presenças de pessoas como, por exemplo, o senador Roberto Requião, que agora está um petista declarado, o Carlos Moura, que é um esquerdista e presidente da Comissão Justiça e Paz da CNBB, que estava no lançamento da campanha da Fraternidade junto com o cardeal Dom Sérgio Rocha, com o secretário Dom Steiner. Estava lá o Luiz Couto, que parece o Leonardo Boff, mas na verdade não é o Luiz Couto. Estava lá a Fátima Bezerra, o Chico Alencar, estava lá o José Hernani Pinheiro, líder do Grupo Fé e Política Dom Helder Câmara, o mesmo lá, amigo do Frei Beto, que iria na reunião do Grupo Emaús, aquele lá que eu falei, estava lá nesse café da manhã na CNBB, estava lá também Luiz Erondina e outros comunistas, todos reunidos na CNBB, conversando, tristes, porque o habeas corpus do Lula tinha sido negado no STF. O presidente Lula é um homem de religião e um homem de fé. Mas eu tô inventando tudo, eu tô louco! Lula, meu irmão. E eu invento junto com quem? Com a Rede Globo, golpista. Eu sou um golpista, pode me chamar de golpista. Porque, gente, a Rede Globo é golpista, ela odeia o governo, não tem parceria nenhuma. Eu disse pro Moro, você não tem condições de me absolver, porque a Globo está exigindo que você me condene e você vai me condenar. Mesmo porque parece que teve uma notícia aí que contabilizou quanto dinheiro o governo federal de Lula e Dilma repassaram para a Globo. Parece que a conta fechou em 6,2 bilhões de reais que a Rede Globo recebeu do governo federal. Uma média aí de 500 milhões de reais por ano. Chupa que a cana é doce, meu filho. E é por receber tanto dinheiro assim que a Globo vai ser agora, segundo o Lula, se ele for eleito, né, o PT chegar ao poder, vai ser regulado. O próprio Lula falou lá na showmissa, na comissa dele lá no ABC, no cerco do ABC, que ele vai regulamentar, vai regular os meios de comunicação. Nós vamos fazer definitivamente uma regulação dos meios de comunicação. Ecoando de alguma maneira as palavras de Dom Pedro Casaldáliga lá em 1988, ele que é o mentor do Dom Leonardo Steiner, secretário da CNBB, que também falou que a mídia devia ser controlada caso não casasse com as ideias dele. Eu acho que uma imprensa que fosse contra a justiça, contra a partilha, contra a solidariedade, contra a igualdade humana, mereceria controle, sem dúvida, mereceria controle, sem dúvida. E não é só o controle da mídia não, essa gente é louca para controlar o poder judiciário, que já não, né, o Gilmar Mendes e povo aí, Marco Aurélio de Mello, Celso de Mello, esse povo aí, mas lembra que na SEBS aqui eu soltei o vídeo que o pessoal falou lá num ato público que eles assinaram de um documento lá numa plenária maior que eles queriam controlar o poder judiciário. Fortalecer a campanha pela auditoria da dívida pública, da reforma política e do controle sobre o poder judiciário. Controle sobre o poder judiciário. Então só um adendo rápido aqui sobre a SEBS. Quando aconteceu aqui, vocês lembram que eu mencionei rapidamente o nome de Gilberto Carvalho, que é um dos homens mais próximos a Lula? Pois é, ele estava lá no cerco do ABC dia 7 de abril agora. O nosso irmão Gilberto Carvalho. Inclusive leu palavras maravilhosas sobre Marisa Letícia, que parecia que está falando de Nossa Senhora. Eu vou, em homenagem à Dona Marisa, ler inicialmente um artigo escrito pelo Frei Beto. E ele é o irmão de Márcia Lopes, que é uma das petistas, grandes amigas de Lula, que ajudou a organizar o 14º Intereclesial aqui em Londrina. Gente, parece que a coisa fechou. É isso mesmo. Eu tô louco! Eu não estou louco, isso aqui é só água? Não fechou não, tem mais uma coisa aqui para mencionar para vocês. Aconteceu, muita gente não viu também, no dia 4 e 5 de abril, aconteceu lá em Fortaleza um ato de Guilherme Boulos e a sua vice, a tal da Sônia, que é aquela pessoa que veio lá dos índios, era indígena, um ato lá de promoção da sua candidatura, tiveram muitas ações contra a prisão do Lula, etc. E se você olhar o programa deles, fala que eles têm uma discussão, uma reunião com o pessoal das
SEBs, das comunidades eclesiais de base. Então, as SEBs, que em contato com Guilherme Boulos, abençoadas por Frei Beto, que é o Papa das SEBs, amigo de Lula. Tá claro ou eu tô louco? Não adianta tentar acabar, sabe, com as minhas ideias. Elas já estão pairando no ar. E para não dizer que eu estou dividindo a igreja, que eu sou um filho mal amado, que eu sou um protestante infiltrado na igreja católica, se você, por exemplo, digitar no Google lá, prisão do Lula e, sei lá, igreja católica, você vai ver esse bando de comunista, como o Dom Angélico Sândalo apoiando o Lula, mas você vai ver também uma nota importantíssima que Dom Odilo Scherer, lá da Arquidiocese de São Paulo, emitiu sobre o ato religioso realizado ontem na frente dos sindicatos metalúrgicos do ABC. A assessoria de imprensa da Arquidiocese de São Paulo esclarece que 1. Não se tratou de missa, mas de um ato ecumênico. 2. Foi iniciativa pessoal de quem promoveu o ato. 3. Não houve participação da CNBB nem da Arquidiocese de São Paulo. 4. O ato aconteceu fora da jurisdição e responsabilidade do arcebispo da Arquidiocese de São Paulo. O arcebispo de São Paulo lamenta a instrumentalização política do ato religioso. Parabéns, Dom Odilo. Agora eu espero que o senhor e outros bispos mantenham esta mesma posição firme e pública na próxima Assembleia Geral da CNBB, que vai acontecer agora dia 11 a 20 de abril de 2018. Nós vimos o silêncio da CNBB desde o 14º Intereclesial. Nós estamos cansados desse silêncio ensurdecedor, por assim dizer. Então, o que nós esperamos como fiéis católicos, muitos sacerdotes, inclusive e outros bispos, esperamos uma posição clara da CNBB sobre essa instrumentalização política da igreja. Não só que vem acontecendo desde o 10º Intereclesial, mas há muitos anos, para não dizer décadas, da igreja católica. E por que a esquerda voltou explicitamente e publicamente a se mostrar ligada com uma ala comunista da igreja católica? Porque o PT nasceu nas paróquias, nasceu pela infiltração comunista dentro da igreja católica nos anos 80 aqui no Brasil. E eu era fruto da teologia da libertação. E agora estão tentando voltar ao seu mito fundador e se reorganizar por alguns fatores muito simples. Por quê? Os sindicatos perderam a sua contribuição obrigatória, o PT perdeu na última eleição 62% das prefeituras e das vereanças aqui no Brasil, a Dilma sofreu impeachment, agora o Lula foi preso, o movimento conservador no Brasil está crescendo e a oposição a essa ala esquerdista na igreja também. Então eles estão tentando se reorganizar para preparar o movimento da esquerda, não só para as eleições, mas para ações futuras. Eles têm que saber que a morte de um combatente não para a revolução. Nós iremos acompanhar a 56ª Assembleia Geral da CNBB de perto, assim como nós acompanhamos os votos dos ministros do STF no habeas corpus do Lula, assim como nós acompanhamos o showmissa ou o comissa que aconteceu no cerco do ABC dia 7 de abril. Nós iremos acompanhar palavra por palavra, porque nós queremos uma posição. O Brasil precisa. Quando eu falo isso, eu sou louco? Não! Pessoal, não adianta nada o Lula estar preso na cadeia, o Lula está lá encarcerado, enquanto a ideia Lula, por assim dizer, a infiltração comunista na igreja estiver acontecendo. Por isso que nós, católicos, bons cristãos, não podemos descansar. Enquanto essa ideia Lula, enquanto esse comunismo, esse esquerdismo, esse aparelhamento da igreja não acabar. Por isso você é responsável por isso, você tem que tomar uma atitude, assim como eu e tantos outros viemos tomando nos últimos tempos. Tome atitude e não descanse. Eu sou louco. Eu sou louco, né? O doido aqui. Eu sou, né? O catolibã aqui é o louco. Eu. Tô fora da casinha? Não!